Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Comer carne, essas coisas, não tinha a ver, nem misturar leite com carne, não tinha nada a ver, e a gente vai compreender isso mais profundamente. Até porque o texto ele vai navegando, olha, o animal aqui que está sendo falado, ele não pode, é um animal do lado impuro, por quê? O mês de Áries é ordenado que se mate o cordeiro do Egito, né? Aquele cordeiro que as pessoas não conhecem, quando se mata o cordeiro ali, é o Cordeiro do Egito. A gente já mostrou para vocês que existia, né, um Deus Cordeiro, veja, no Egito. Então, qual era a ideia? Né? Era que se matasse esse cordeiro para afrontar o Deus Cordeiro do Egito, era para se afrontar os egípcios. Então, qual era a ideia? Ó, vamos matar, vamos confiar no Eterno. Está ele aqui, ó, no Antigo Egito, o carneiro era um animal sagrado, associada a várias divindades, especialmente a Amon e Khnum. Amon, um dos deuses mais importantes, frequentemente representado por uma cabeça de cordeiro, né, usando uma coroa de chifres de carneiro. Khnum, por sua vez, era o deus com cabeça de carneiro, associada à água e à fertilidade, sendo considerado o guardião da fonte do Nilo. Né? Então, ele tem aqui a imagenzinha dele, ele está aqui, ó, várias vezes representado por várias estátuas, está vendo? Etc. Está ele aqui com uma coisinha aqui, tipo uma cruzinha na mão, aqui uma cruz na mão, que é a cruz de Tamuz. As pessoas reverenciam. Veja, isso é história, tá, gente? Isso é uma verdade, ó, a cruz aqui definida, ele segurando a cruz, ele mesmo com a cabeça de cordeiro, a história dele também nasceu de uma mulher virgem, etc. Então, quando os judeus, né, no termo mais aqui, mais pecha, mais a nível básico, matavam esse cordeiro, não era uma entidade boa, era uma entidade ruim. E era um salto, não era um cordeiro para perdão de pecado, porque na Torá, para perdoar pecado, era uma fêmea, não era um macho. Então, olha, quando vocês forem trazer um sacrifício para perdão de pecado, tragam uma fêmea, né? Então, não era um macho. Então, tem que se entender essas coisas da Torá. Pois bem, então eles matam esse cordeiro em afronta aos egípcios.
né? E aí começa toda aquela coisa, assar o cordeiro inteiro, não deixar nada, etc., que devia consumi-lo, etc. Mas aí tem a questão mais profunda disso, porque o mês que é o mês de Nissan, que é a saída do Egito, ele tem a ver exatamente com a luta contra essas forças do mal, que são as forças da idolatria. E a letra rei representa o ego maior. Então, é uma luta contra o próprio ego, porque o rei também está no nível de Malhut, onde está todo o ego. Então, essa é uma das explicações. Voltando aqui para o assunto da questão do leite e da carne, a gente vai seguir agora aqui com o estudo mostrando para vocês a realidade desse mandamento, o que realmente ele representa. Estudo acadêmico, a simbologia cabalística da separação da carne e leite. Midat Hadin, ou seja, medida de juízo, e Midat Rahamim, né? Que é medida de misericórdia na prática espiritual. Resumo. Esse estudo acadêmico explora a interpretação cabalística da proibição bíblica de cozinhar e consumir carne e leite juntos. É chamado de Bassar Behalav, carne, Bassar Behalav, leite, conforme delineado nas tradições místicas judaicas. Analisa-se com essa lei dietética, que é chamada também de Alahá, ela transcende a mera regulamentação alimentar, transformando-se em uma alegoria. Veja, então, ela transcende, ela não está falando de ser além, não é? Então, se ela é além, ela transcende. E não é, ele coloca aqui, não é uma mera regulamentação alimentar. Não está falando disso. Transformando-se em uma alegoria complexa do trabalho espiritual, que é chamado de Avodat Hashem, né? O Avodah Hashem, trabalho para Hashem. O leite, Halav, é simbolizado pela linha direita da árvore sefirótica, que é a luz de Hassadim, que é Hesed. Vamos ver aqui, então, entender isso. Quando a gente está dentro da árvore sefirótica, não é? A gente tem aqui, então, a construção das bases da Torá. Veja, então, as bases da Torá é essa que a gente tem. Deixa eu só construir um outro slide aqui, porque aqui já ficou apertadinho para os ensinamentos. Vamos aqui para baixo. Vamos lá. Para a gente desenhar, não é, para vocês entenderem. Então, veja, o que diz aqui? Halav, ela está representada agora por Hesed. E qual é a Sefirah Hesed? Vamos pegar aqui e copiar para ser bem rápido, né? Olha. Então, veja, é representado por luz de Hassadim, que é Hesed. Está vendo? Então, luz de Hassadim, Hesed, já diz o nome da Sefirah, que a gente até estudou de manhã, é chamado o quê? De leite. Então, vamos colocar aqui, leite, Halav, está aqui, ela é essa Sefirah que é amor puro, tá vendo? Então, inclusive, a gente vai lá no mandamento, dar uma olhada melhor nessa situação. Vamos olhar aqui, vamos construindo aqui, veja. Então, vamos botar aqui leite, a gente gosta de botar imagens, porque a imagem ajuda você a fixar a ideia, veja. Então, leite, que é Halav, deixa eu ver se eu acho aqui no meu arquivo aqui, milk, tá bom, né? Tá legal, milk, o leite. Milk é leite lá em inglês, não é? Então, veja, o milk, que é o leite, está aqui, tá? Ele é o quê? O leite, ele é Hesed. Veja, quando a gente pega aqui e vê que Hesed é branquinho, né? O leite é branquinho, ele tem a ver com a vida. Inclusive, existe na conotação da Torá, vou pegar aqui só a palavra Gedi, né? E Berreleve aqui, exatamente. E a palavra mãe também, para a gente lembrar um pouco do que a gente leu, não é? Não assarás, vamos pegar não assarás, essa parte B aqui, lo, agora sim, a gente conseguiu pegar aqui do versículo 30, capítulo 34, versículo 24 da Torá, da Santa e Sagrada Torá, enfim. Então, a gente tem aqui um mandamento, tudo bem. A ideia aqui agora é a gente organizar o que a gente está falando aqui. Então, a gente viu que leite, não é?
ele fala aqui exatamente, tá vendo? Ó, das Sefirot. Tá vendo? Aqui é Hesed, que é representada por Júpiter. Por que é representada por Júpiter? Porque é a luz de Hassadim. E a luz de Hassadim, que é a Sefirah Hesed, aqui está escrito Hesed em hebraico, que tem guimatria exatamente de 72, a mesma quantidade de anjos que existem, não é? É dos 72 nomes divinos. Então, veja, Hesed é o quê? Leite, tá vendo? Está aqui milk, ele é branquinho e representa essa Sefirah. Agora, a outra construção que nós temos aqui é que essa palavra, tá vendo? Gadi, vou copiar aqui, ó, Gadi, ela tem uma conotação, deixa eu voltar aqui que não pegou tudo, ela tem uma conotação de ser, na verdade, descrições espirituais e planetárias, não é? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos achar aqui o conceito do que realmente está sendo falado na Torá. Já vimos que não é uma simples, não é, regra alimentar, isso aqui é uma regra espiritual. Veja, o Gimel que eu tenho aqui dentro é a letra que criou, né? A gente sabe, olha, tem 22 letras hebraicas. 12 letras simples, que são os meses, não são tribos, se confunde com tribos, e também não são meses, são graus espirituais, né? A gente já entendeu isso. 3 letras mães, que são as letras horizontais da árvore sefirótica. Essas letrinhas aqui tem 3 letras mães, fechando 4 com Malhut. Então, tem fogo, ar e água, e Malhut é terra. Está aqui embaixo, ó, terra. E temos, então, as horizontais, as diagonais, que são tidas como meses ou graus espirituais. E, na vertical, nós vamos ter 7 letras, que são chamadas de letra dupla. Então, veja, então tem 7 letras verticais. Vamos ler aqui. Essas 7 letras verticais, elas são traduzidas pelo Sefer Yetzirah, né? 7 letras duplas. Está aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ó, corrompeu. Vamos ver aqui se a gente consegue abrir. Não deu. Vamos ver se a gente acha outro arquivo. Deixa eu ver. Está aqui, 7 letras duplas. E está aqui também 7 letras duplas, direto do Sefer Yetzirah. Muito legal. Está vendo? Então, aqui vai falar sobre essas letras duplas. Veja, 7 duplas. Beit, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Reish e Tav. Então, quer dizer, se eu tenho 3 letras mães, mais 12 letras simples, então eu tenho 15. Mais 7 letras duplas, 22 letras hebraicas. É disso que está falando. E cada uma delas aqui vão representar um planeta, né? Elas são chamadas de Begad Kefat. Então, aqui, ó, Beit, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Tav e Ureish. Tá vendo? Essas letras são duplas porque elas podem ter um ponto dentro ou não. Se o Beit tem um ponto dentro, é Beit. Se não tem, é Veit. E assim é. O Gimel já não muda. O Gimel é Gimel com um pontinho dentro ou sem um pontinho dentro é Gimel. O Dalet é a mesma coisa, é Dalet. Agora, o Kaf aqui ele muda. Ele com um pontinho dentro, ele é Kaf. Com um pontinho fora, ele é Raf. O Pei com um pontinho dentro é Pei, sem um pontinho é Fei. O Tav não muda e o Reish também não muda. Então, só muda realmente 3 letras. Está vendo? Beit vira Veit, Kaf vira Raf e o Pei vira Fei, caso não tenha um pontinho dentro deles. Esses pontinhos, na verdade, é a presença divina dentro do planeta. Quando a gente não vê o pontinho dentro, que significa que o peso, o corpo do planeta está sobre nossa vida. Não tem a quebra de Masal pela presença divina. Aí o que acontece? Fica duro. Quando o Yudzinho entra, tá vendo? Por isso que a palavra Gadi lá, como a gente vai ver, tem essa mudança. Então, o planeta ele não pode inserir sobre nós uma dureza. E aí existem 7 planetas. Qual foi o sonho do faraó? Ele diz que o faraó teve um sonho com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. São as 7 letras hebraicas. O que ele viu foi metaforizado ali por vacas
a palavra Pará, inclusive existe Pará do Mar, e já existe outros segredos que eu não vou trazer aqui, senão vai acabar confundindo toda a aula, enfim. Então, veja, essas 7 letras duplas que são o quê? Esses 7 planetas, que são chamados na Torá de personagens, que as pessoas interpretam muito mal, como se fossem personagens físicos, mas não, ó, Abraham, que é Júpiter, o nosso querido Tzahak, que é Marte, Jacob, que é o Sol, por isso que ele tem 12 filhos, veja, 12 meses do ano, quem gera é o Sol. Aqui Vênus, conhecido como Moshe, é Netza, Ode, que é Mercúrio, que é Haron, Yosef, que não é, a Lua, por isso que ele recebe a túnica talá, e os irmãos que são graus ou temporalidades ficam com ciúme por causa do brilho da Lua, e finalmente Malhut, que é o rei Davi. Pois bem, então cada uma dessas letras, exceto Malhut, não é, elas têm uma letra, inclusive essa letra Beit aqui, ela representa Biná, não é, que é Saturno. Agora, lembre-se que existe a formatação espiritual e física da coisa. Pois bem, então a gente voltando aqui para o nosso slide, entendendo agora, a gente pode entender melhor. Veja, a palavra Gadi, que a gente acabou vendo aqui, é o Gimel. O Gimel é o quê? É uma letra dupla, que representa exatamente a nossa construção e que criou, né, são 7 letras, 7 planetas, ela cria, então, a letra Gimel. A letra Gimel é que cria esse planeta, maior planeta do nosso sistema solar, um planeta gasoso, chamado Júpiter. É lógico que a espiritualidade é uma coisa diferente, é só uma coisa dentro da outra. Veja, então, eu tenho aqui, tá vendo? Agora, qual é o outro segredo? É que, dentro dessa mesma construção, eu tenho que a letra Dalet também faz parte, não é, exatamente da construção dessa palavra Gedi, que seria, não é, um sistema exatamente de construção planetária, nível também de todas as forças que esse planeta vão manter sobre a Terra. Veja, então eu tenho aqui o Dalet, ó, a palavra Gedi, ela começou a ficar um pouco diferente para mim, porque agora eu estou sabendo entender mais profundamente o que a Torá está falando. Olha, é um sistema e todas as almas entram nesse mundo, não é, através desse sistema aqui, tá vendo? Gimel, eu tenho um Gimel aqui em preto, ó, que é quem? Abraham, e tem o Dalet, 2 das letras duplas. É isso que o nosso texto está falando aqui. Então, quando eu falo aqui Gadi, eu estou falando o quê? De Gimel e Dalet, ou seja, Hesed e Gevurah. Então, veja, leite, ele não significa leite realmente, mas ele significa o quê? Hesed, bondade, por isso que ele é branco. O que o Eterno fala para os seus servos? Ainda que vocês estejam, seus pecados sejam vermelho como carmesim, eu os tornarei branco como a neve. Quando as pessoas chegam de qualquer religião para estudar Kabbalah, a gente vai ter aí testemunhos como esse da Ana. Olha, eu era uma pessoa diferente. A Kabbalah está mudando, porque o ensinamento verdadeiro está mudando com a minha essência. Ela fala, eu caio, né? Então a Torá, o Taná fala, ó, o justo cai 7 vezes, mas se levanta. A gente cai, mas se levanta, porque o Borê tem misericórdia de nós, né? Tudo é ele, a gente mesmo, coitado de nós. Então, veja, Hesed está aí combinado, que a gente está provando não só pelo texto lá, mas pela própria construção das letras hebraicas. Vamos continuar aqui, então, gente, a nossa leitura. Pois bem, então, veja, Hesed, que é representado pelo leite, que é Halav, tá vendo? Aqui CH, parece Shalav, não é? Mas não é. Quando tem CH na transliteração, faz o som de RR como em carro, Halav. É simbolizado a linha direita e a luz de Hassadim. Então, veja, quando a gente fala de Hesed, a gente, só para não ficar confuso aqui o texto, não é? A gente está falando exatamente de toda a linha, né, que é correspondente a esse lado de Hesed, que é essa linha aqui que a gente vai marcar para vocês entenderem. Toda a linha direita está representada por Hesed, que é o anjo que nós estudamos hoje, que é Mihael. Então, um anjo chamado Mihael, ele está aqui desse lado direito, ó, representando aqui
toda essa construção desse lado direito, que é o quê? Luz de misericórdia, luz de raçadinho, luz de bondade. Agora, a carne, como a gente vai ver agora, não é? Eu só melhorar um pouquinho aqui a espessura dessa questão aqui para a gente poder entender melhor. Ah, tá. Eu estou procurando o Gimel acima, o Gimel está aqui abaixo. Ó, em Hesed, tá vendo? Ó, Gimel, Pio, Hesed, são 7 letras duplas, e isso envolve mundos e mundos espirituais, tá bem, gente? Essa árvore é só um protótipo de todo o universo para que a gente possa entender. E ele continua o texto aqui, então. Agora sim, a gente marcou ali a linha direita, ó, e que é a luz de Hassadim é a luz de misericórdia, representando pelo desejo de doação, de doar, não de receber. Tá vendo? Esse é o grande problema de tudo. Já a carne, que se lê como Bassá, Beit Shin Reish, é associada à linha esquerda, simbolizando a recepção egoísta, e ela é Gevurah. Vamos lá, então, voltar lá, veja, a carne, não é? Que é a linha esquerda, como está aqui, ela é a própria recepção egoísta e ela é Gevurah. Veja, não é misturar carne com leite, não tem nada a ver do literal. É misturar a bondade ao lado esquerdo, veja que é representada aqui agora pela carne, não é? Bassar, não é? E significa, então, que a gente está falando agora de questões da alma e não questões religiosas, né? Não estamos falando de questões externas. Veja, aqui a nossa carnezinha aqui, vamos botar lá, ó, só para a gente poder gravar. Veja, ó, carne está falando exatamente, ó, nossa carninha aqui, coxé, um pernil, está falando o quê? Está falando exatamente aqui, não está falando nada de carne, nada de coxé, está falando de coisas internas, está vendo? Questões que são internas dentro do ser humano, né? Veja, aqui, ó, tá? Aqui é a nossa carninha aqui. Então, o leite, lado direito, e a carne vai ser o quê? O lado esquerdo, não é? Vamos botar aqui, mudar a corzinha, ó, lado vermelho, e lado, vamos botar aqui um verdinho representando a esperança, né? Para não ficar, para a gente entender que o vermelho, a linguagem da Torá, representa realmente julgamento. Então, esse lado aqui é Gevurah, tá vendo? Ó, Gevurah, aqui está escrito Gevurah, o lado direito é Hesed de Gevurah. Então, está falando que não se deve misturar essas duas questões. Veja, o estudo argumenta que a proibição visa evitar o curto-circuito, quer dizer, se você desrespeita essas questões espirituais, você cria um curto-circuito espiritual entre essas forças opostas, exigindo a mediação, né? Exigindo a mediação da linha média, que é a linha central, através do estado de pequinez, que é Katnut, e da ascensão de Malhut, Abinah. A duração do intervalo de separação é discutida como um reflexo da complexidade dessa correção espiritual, culminando na reflexão sobre a não imposição dessas práticas a outros, mas sim ao respeito de diversas abordagens ao serviço divino. Veja, eu não tenho que proibir ninguém de comer leite com carne, porque isso não tem nada a ver com o que está sendo falado no texto. Eu não tenho que, olha, agora você tem que comer kasherut, agora você, mas você não é judeu, você pode comer o que quiser, você é uma, desculpa o que eu vou falar, você é uma sub-raça, vocês, sabe, não podem nem, eu já vi, ó, não podem nem comer carne kasher, porque eles santificam tanto essa questão e colocam uma coisa que não tem nada a ver com a Torá. Me desculpe falar assim, né? Não se sintam ofendidos. Então, veja, introdução da lei ritual à alegoria mística. A Torá proíbe em 3 ocasiões distintas de cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. Né? Temote 23:19, Tchelo, Tavshelá, Gadi, Berhalav, Amor, como a gente leu, Êxodo 34:26, e também de Devarim 14:21. Né? Esta alahá, que deu origem elaborada a legislação rabínica
sobre a separação da carne basal e do leite halav, que é como é falado em hebraico, é um pilar da dieta kasher. Contudo, para a Kabbalah, cada preceito possui uma dimensão esotérica, é isso que tem a linguagem dos ramos, e um segredo, tá vendo? Ou seja, como nós vimos na questão do vinho, um sode, tá vendo? Que tem gematria 70, que aponta para processos espirituais, ó, são processos espirituais internos, e para interações nas esferas divinas, que são chamados de Olamot Elionim, ou seja, os mundos superiores divinos. O texto em questão é proveniente de uma fonte cabalística, desvendando o significado profundo por trás dessa lei, aparentemente mundana, elevando-a a um modelo para correção do ego, até porque a letra Gimel ela está ligada ao ego também, a letra Rei, humano, e a união com o único e verdadeiro, santo, bendito, Criador, Deus do amor e da santidade, que é o Boré. Simbolismo das sefirotes e as linhas espirituais. A Cabala descreve o fluxo da luz infinita, que chamamos de Or, né, em Sof, luz infinita, através das 10 sefirotes, que são emanações ou atributos divinos. Essas sefirotes, frequentemente organizadas em 3 linhas ou pilares, representam a qualidades opostas e também complementares. Veja, então, se eu olho para uma árvore sefirótica, eu tenho ela em 3 linhas, né? Linha direita, linha esquerda, e aonde há aqui os comprimentos entre elas, elas sempre vão fechar numa sefirote central. Veja só. O que acontece aqui, então, no nosso texto? Ele continua falando sobre a árvore sefirótica, que é o que nós temos descodificado desde o início com vocês. A linha da direita, que é chamada de leite Hassadim, que é Hesed, representando agora esse nível de amor infinito. O texto identifica o leite Halav como a linha direita, né? Que é chamado de Kav Yamin. Essa linha é associada a Midat Rahamim, a medida de misericórdia, e a Sefirá de Hesed, como a gente viu, que denota benevolência, doação ilimitada e amor incondicional por todas as criaturas, os humanos, os animais, os vegetais, todos eles é nossa responsabilidade de cuidar como uma criatura do Boré. Por isso, nós não temos o direito de destruir nada, não é? A não ser aquilo que é necessário para a nossa existência. O leite, como um alimento para as crianças, que são os estudantes de Torá, no nível físico, simboliza a nutrição recebida sem esforço ou merecimento prévio, expressando a natureza pura do desejo de doar, em uma manifestação da luz de Hassadim, que flui sem restrição, luz de misericórdia. A linha esquerda, que representado agora pela carne, é Gevurá, onde saem todos os julgamentos para o nosso mundo. Para o outro lado, a carne basal é simbolizada como a linha esquerda, Kol, né? Mal. Essa linha representa o Midat Ha'adin, ou medida do julgamento ou rigor. As sefirotes associadas a ela, notadamente Gevurá, que significa força e restrição, lida com recepção, rigidez e o próprio egoísmo. A carne, que exige o abate e o corte, representa uma substância densa, torna-se a metáfora para o desejo de receber para si mesmo, Hatson lekabel bematzah leatzmo, sem a intenção de doar. Pois bem, vamos abrir aqui outro slide, né? O Moré e seus slides. Veja só. Então, a letra Gimel, que a gente também acabou de ver, não é? Acabou de estudar sobre ela tem um segredo muito grande. Não é? Então, essa letra Gimel, ela tem uma coisa muito impressionante que a gente, não é?
deve observar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu não encontrar, eu faço lá na hora com vocês. Mas seria bom, né? Deixa eu ver aqui. Nossas aulas vão surgindo na hora, né? As lembranças vão vindo e a gente vai abrir aqui. Achei. Baruch Hashem. Então, veja só. Esses dias, eu vi um sapato de Israel, desenhado em Israel, e aqui os palestinos desenhados. E essa questão aqui, ó, deles pisando no palestino, como eles são brasileiros, né, que fazem isso. A letra Gimel, ela representa um tzadik, tá vendo? Que vai para a sinagoga, ele vai de cabeça baixa, tá vendo aqui, ó? Por que ele vai de cabeça baixa? Porque ele sabe que ele tem um tikkun para cumprir. A própria letra Gimel ela é formada por dois vavins, duas letras vaves, aqui, por isso que é bem grosso aqui, e uma letra em Yud aqui embaixo, que vai totalizar 6 mais 6, cada vav vale 6, mais 6, 12, mais um Yud, 22 letras hebraicas. Essa é a formatação aqui das 22 letras hebraicas do Aleph ao Tav, sem o qual você não consegue entender a Torá. A própria letra Gimel, se você olhar bem aqui, ela é o altar divino. Por quê? A questão do abate animal na Torá não é um abate literal, como a gente já viu muitas vezes. Eu falo, eu bebo sangue, eu me alimento de animais, não é nada disso, trocaram tudo. Veja, aqui nós temos um homem e os seus desejos animais. Então, ele sobe essa rampa, porque a palavra gavá é ego, né, orgulhoso, ele sobe essa rampa, tá vendo, ó? Essa rampa, bota esse orgulho aqui, e aqui ele vai sacrificar o seu orgulho. Ele vai reconhecer que só existe um Deus, e que todas as suas bênçãos, e todas as suas punições, os pensamentos bons e ruins, tudo é gerado por uma fonte só. Ele reconhece o Shema e fala assim, eu reconheço que o Senhor é que dá e que tira. Eu reconheço o Deus de Israel, em Isaías 44, 45. É o Senhor que dá a vida, e é o Senhor que tira a vida. É o Senhor que cura, é Adonai que faz ressuscitar. É Adonai que leva para o túmulo e é Adonai que tira. Inclusive, é ele que joga no inferno e é ele que tira. Então, quando nós reconhecemos isso, nós não rezamos para anjos, nem intermediários, nem para ninguém mais, a gente reza direto para ele e reconhece que ele está em tudo, e que ele é tudo, e que ele é o único criador de todas as possibilidades. Até mesmo as palavras que vêm à nossa boca, segundo a Torá, diz lá, antes que as palavras cheguem à sua boca, eu já terei ouvido. Por quê? Ele diz isso também no Taná, porque ele que cria tudo, todas as possibilidades da criação, do que eu for fazer, antes que o pensamento surja, eu não sei nem de onde está sendo geradas as palavras que vêm na minha boca agora, e se as pessoas soubessem disso, eles guardariam os seus lábios. Tudo é ele que gera, o bem e o mal, tudo é uma fonte só. Quando essa luz cai no nosso mundo, quando a gente começa a entender a Torá, e a gente vê, não é que a Taná fala, as pessoas não sabem o valor da vida. O valor da vida de um ser humano. Eles não sabem disso. Existem outros segredos aqui, mas não é o assunto para agora, não é? A gente até conversou muito sobre esse Teli. Então, a gente segue aqui com a leitora. Veja, o Gimel, que é citado na própria questão do Gedi, Gimel, Dalet, Yud, sendo agora o Dalet, não é? E existe muito mais segredos aqui, a gente não vai entrar nesse segredo, senão a gente não acaba a aula. Enfim, então, linha esquerda, recepção. São aquelas pessoas que servem a Deus, Deus me dá isso, Deus me faz feliz, Deus, eu quero ser curado, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Essas pessoas estão em Lolishma, não pelo bem do Criador, não porque ele me fez, não porque eu sou apaixonado por ele, eu amo ele, não porque eu tenho o maior prazer em estudar a sua Torá, não porque eu me acho melhor, mas porque ele já me deu tudo. E aí tem aquele grande segredo que a gente sempre mostra para vocês, mas é impressionante, porque isso surge agora na questão de um Goim, não é? Porque Deus, ele começa a trabalhar com Iov estava na época do faraó,
E lá, Iov, ele tem uma grande experiência com Boré. Ele era um tzadik, um justo, e aí no Terrilim 42, depois dele ter passado por tudo o que ele passou, né? O Eterno dá um conselho para isso, e para ele, não é? Ele começa a falar com o Eterno. Veja, eu ouvi falar de você com meus ouvidos, a gente sabe que o ouvido está ligado ao abaixo do Gar de Biná, mas agora eu os vejo com meus olhos, que está ligado a Rorimá, é um nível espiritual. Então eu só ouvia falar de você. Se prepare para conhecer o Boré. De toda a tua alma, se prepare para conhecê-lo. Então, aqui um goi, ele falava, eu te ouvia falar de você, mas agora eu posso ver. Não é que Deus possa se enxergar, né? Portanto, eu me retrato e eu me recedo. Eu sou apenas Hashem pós-cinza, sou passageiro. E ele continua, depois que Adonai falou essas palavras, Jó, o rei disse a Elifaz, o tenamita, estou irado com você, seus dois amigos, pois você não falou a verdade sobre mim como fez o meu servo Iov. Ou seja, ele reconheceu a sua humildade. Agora tomem 7 novilhos, 7 sofirotes, 7 carneiros, 7 sefirotes, e vão ao meu servo Iov, e ofereçam um holocausto por vocês, e que o meu servo ore por vocês, pois a ele mostrarei favor, e não o tratareis mais vilmente, pois você não falou a verdade sobre mim com o meu servo Iov. Ele faz o tenamita, Bildade, Suíta, Zofar, o Namatita foram e fizeram com o Lorde lhe havia dito, e Lorde mostrou o favor a Jó. Esses aqui são tudo sefirotes, que a gente vai estudar depois. E, então, veja, Hashem restaurou, Vaierur, né, Vaierová, Vaierur, Shev, Et, Shavuot, a palavra Shavuot, Iov, Behatelafilo, Bead, Rahu, Vaesef Adonai, Et Koa, Sa, a ser, perdão, Leiov, Lema, Xene. Adonai restaurou a sorte de Jó quando ele orou em nome dos seus amigos. Ele já não se importava. Ele tinha orado o tempo todo, perguntado a Deus por que aquilo estava acontecendo com ele, Hashem, por que o Senhor está fazendo, até que ele reconhece os seus erros. Ele fala, não, eu errei, eu não posso querer discutir com o Senhor. Eu sou pó, né? Veja, pó, e eu sou também passageiro. E aí, Hashem deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha antes. E aí a gente está vendo a palavra Shavuot, né? Yud Rei Vav Rei, organizado. A gente sabe que existe uma projeção do tetragrama para cada mês do ano, mas o que ele está falando aqui? Que era a festa de Shavuot? Não. Estava falando aqui que ele tinha chegado no grau 49 e ele tinha ouvido lá de Biná falar do Eterno, mas que agora ele conhecia ele a nível de Rorimá, de sabedoria. E aí existe toda uma conotação para isso. O segredo é amar, é se tornar igual ao Boré, porque senão a coisa não encaixa, se torna idolatria. Então eu começo a servir a Hashem e começo a não ter um desejo de me tornar em doação, e aí é que está o problema. Então, veja, essa é a mistura exatamente aqui, veja, receber sem intenção de doar. Então, Iov recebe, depois que ele começa a rezar pelos seus amigos. Enquanto isso, Hashem falou para os seus amigos, olha, vocês vão lá se retratar com Iov, perdão, porque vocês erraram nas suas comunicações, vocês não falaram a verdade para Iov quem eu era. Eu sou puro amor, eu sou pura doação, eu sou o Criador, que criou todas as coisas, o bom e o mal, os planetas, os anjos, sem que ninguém me pedisse nada, só por amor eu criei. E ainda sou obrigado a escutar, né, muitas pessoas que falam muitas besteiras aí. É lógico que não passa, mas vamos ficar aqui. O curto-circuito é a necessidade da linha média. O Zohar e outras obras cabalísticas explicam que a linha direita e esquerda, embora essenciais, não podem se unir diretamente em sua forma pura. Elas não podem. O texto adverte que combiná-las causaria um curto-circuito espiritual. Isso significa que a doação ilimitada, leite Hesed, e a recepção egoísta, carne Gevurah, são forças contraditórias, que, se não mediadas, levam à desarmonia espiritual e à impureza que chamamos de Tumá.
A correção, portanto, reside na linha média do meio, que é chamada de Cave-Ensai. Essa linha associada a Tiferet, beleza, harmonia, surge a harmonização e integração das duas linhas opostas. O indivíduo deve aprender a receber da linha esquerda, egoísta, apenas o que a linha direita altruísta pode incluir nela. Isso significa transformar o desejo de receber egoísta em um desejo de receber a fim de doar. Ratson Lecabel, Almenate, Lerachapia, e o equilíbrio entre dar e receber, onde o recebimento não é para autoagradecimento, mas para o propósito único de servir o Criador e a criação. Só voltando aqui no slide rapidinho, o que significa, então? Significa que eu tenho, não é, que entender, olha, Abraham, Isaac e Jacob. E Jacob é o patriarca master, porque ele é que fecha aqui o circuito, tá vendo? Sempre a central é que vai fechar o circuito das duas, né, sefirotes da direita e da esquerda. Se eu não tenho essa parte central, ou seja, o equilíbrio entre doação e recepção, então eu causo um curto-circuito espiritual. E aí o que acontece? Um curto-circuito não é bom, né? Enfim. Então, vamos continuar aqui. Pequinês e Catinute. A ascensão de Malhut até Binah. A implementação da linha média requer um processo de diminuição e elevação espiritual. A descida do Gar, do Vak, o estado de Catinute. Vamos lá. Aqui, o Gar de Binah, ele significa, não é, as 3 sefirotes superiores. E ele vai descendo, então, para os níveis inferiores, para os níveis menores, para alimentá-los. O texto explica que criar a linha média é necessário descer de 10 para 6 sefirotes, não é? Ou seja, ele desce das 10 e vai lá para o Gar, não é? Que é Gadol Hatson, é como é chamado esse Gar. Grande desejo ou grandeza de Roche, que é cabeça. E desce até o Vak, né? Que é Vav Kuf, Vav Hatsov, 6 ponta, ou a pequenez de Guf, né? Que são as 6 sefirotes ali abaixo. O Gar refere-se aos níveis superiores de consciência, onde os Partsufis, uma configuração de sefirote, atinge uma plena estatura e capacidade de receber a luz, para doar. No entanto, no nosso estado atual de correção incompleta, não podemos sustentar essa grandeza sem cair no egoísmo. O Vak refere-se às 6 sefirotes inferiores de Zerampim, né, o pequeno rosto. São Hesed, Gevurat, Tiferet, Netzahod, Yesod, e esse é um estado de pequenez, Catinut, onde a capacidade de receber luz é limitada a uma pequenina quantidade, e pode ser utilizada com a intenção de doar e um estado de modéstia e autorrestrição consciente. A ascensão de Malhut a Binah. A Sefirá de Malhut, que representa o reino, o recipiente final e a divindade imanente no mundo físico, simboliza o desejo de receber em sua forma mais plena e egoísta. Para que Malhut possa funcionar corretamente e não caia no egoísmo, ela deve ser elevada e incluída dentro de Binah. Ou seja, temos 2 letras reis no nome, essa letra rei tem que subir para a letra rei, e a letra rei de Binah desce e se acomoda essa letra rei do nosso nível. A Sefirá da compreensão e doação altruísta. Essa ascensão de Malhut a Binah é um processo-chave de Tikkun, né? De correção cabalístico, que caracteriza o estado de pequenez, Catinut. Ao se elevar a Binah, Malhut adquire a intenção de doar inerente a Binah, transformando sua natureza receptiva. Às 6 horas como medida condicional. Um intervalo de 6 horas entre o consumo de carne e leite no nível físico se você come carne, você tem que esperar 6 horas para comer o leite, olha que absurdo, e aí, caso você beba o leite, você pode comer a carne depois, não tem problema. O que importa, né, isso é a alahá. A gente vai entender isso aqui agora de uma forma cabalista. Então, veja, o intervalo de 6 horas entre o consumo da carne e o leite, no nível físico, é, portanto, uma manifestação
dessa realidade espirituais. Às 6 horas corresponde a 6 sefirotes de Zerampim, que é chamada de Vak, e representa um estado de pequenez, o rosto pequeno da divindade. Um período de tempo que a criatura se abstém da união direta das forças opostas para consolidar a intenção de doar em uma capacidade limitada, preparando-se para receber a luz de forma corrigida. O texto reconhece a variação prática dessa alahá, 3 horas, 1 hora, em diferentes comunidades, mas enfatiza que a medida fundamental reflete exatamente Zerampim, e não as horas em si. A praxis espiritual a respeito dos costumes. Apesar da profundidade da explicação cabalística, o texto conclui que um importante é ressalva sobre as aplicações e imposição dessas leis. O trabalho interno, né, não a imposição externa, não que quanto mais, os Orgadós falam que quanto mais uma pessoa mostra religiosidade, quanto mais você vê ela indumentada, querendo mostrar religiosidade, aí é que está o problema, porque isso também é ego. Veja, foi o caso do próprio Iov, que ficava correndo atrás daqui, a ver se os filhos estavam bem, se estava tudo bem, etc. Acabou que ele cometeu exatamente um curto-circuito na sua árvore sefirote, que ele teve que voltar-se com toda a força para o eterno e teve que reconhecer. Não é? Pois bem, questionando se os amigos em todo mundo têm que manter essas leis, a resposta é um enfático não. Nós não ditamos nada a ninguém. Nada a ninguém. Né? O autor esclarece que a proibição de carne e leite, em sua essência, refere-se ao não trabalho espiritual, Avodat Hashem, e o objetivo de receber a fim de doar. A observação externa, sem intenção interna, pode não ter o mesmo valor cabalístico. A metáfora de tentar convencer as pessoas de manhã à noite que é importante sentir amor em relação ao seu amigo cabalista. Mas não podemos exigir que alguém realmente o faça. Ilustra que a verdadeira mudança espiritual é um processo voluntário interno. É isso que a Cabala fala. Olha, o processo é seu, não é meu. Meu processo é te ensinar a Cabalá, não é exigir de você a Cabalá. É te mostrar os caminhos para a Cabalá. Mas a responsabilidade interna é de cada um. Respeito à diversidade dos costumes. Finalmente, o texto advoga pelo respeito incondicional a costumes e tradições alheias. Uma pessoa pode manter a tradição e a outra não pode. Nós nunca exigimos dos outros apenas de nós mesmos. Por outro lado, aquele que não mantém a tradição não deve interferir nos costumes daquele que o fazem. Nós devemos respeitar os costumes dos outros, não importam quais sejam eles. Essa postura reflete uma visão cabalística que valorizar exatamente a unidade, a reduti, através da diversidade, reconhecendo que diferentes caminhos podem levar ao mesmo objetivo espiritual, e o que o julgamento deve ser evitado em favor do amor e da inclusão. Conclusão, uma lei de consciência e correção. A lei de separar carne e leite, sobre a ótica cabalística, transcende o domínio ritualístico, para se tornar um poderoso paradigma da correção do ego e da elevação espiritual. Leite e carne não são meros alimentos, como as pessoas colocam, mas símbolos de Hesed, que é doação, e Gevurah, recepção egoísta. Respectivamente, a proibição de uma mistura é um mandamento para evitar a colisão destrutiva dessas forças em nossa própria alma, exigindo que o desejo de receber seja purificado e transformado pela linha média em um estado de pequenez e humildade. A ascensão, então, agora de Malhut, que é o nosso plano, Abinah, é o processo pelo qual essa transformação interna é alcançada. No período de 6 horas reflete o tempo necessário, ou seja, as 6 sefirot, para que essa correção se manifeste. E aí, contudo, a sabedoria cabalística ensina que, embora profunda para a prática individual, essa compreensão não deve ser imposta a outros, mas sim cultivada a respeito da liberdade espiritual e a diversidade do caminho do serviço divino. O verdadeiro objetivo é a intenção interna de receber a fim de doar, um tikkun que transforme o egoísmo em um vaso para a luz superior, que é um vaso de doação. E eis aí o nosso entendimento
o entendimento da Kabbalah. Esses estudos são projetados em cima, não é, dos estudos do Rabashi, dos nossos sábios de Torá. Nada foi criado por nós, não é? Nós só elaboramos aqui o texto um pouquinho mais para trazer mais explicações para vocês, tá bom?